aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou o André Bulcão, médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje a gente recebe a doutora Thaís, pra gente conversar um pouquinho. Tudo bom? Deixa ela se apresentar. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Thaís Brown, sou médica veterinária. Me especializei em dermatologia, mas mais especificamente em animais alérgicos. Trabalho com um método próprio. E como é que você resolveu ir para a parte de dermato? Olha, foi um amor à primeira vista. Eu passei uma boa parte da graduação, sabes que o veterinário ele passeia, né, em vários lugares durante a formação, e eu passei bastante, fiz bastante prática. Nos 3 últimos anos eu saí como cirurgiã, né? O meu professor, o meu mentor, ele era um grande cirurgião e eu saí da graduação assim. E abri o meu pet shop de cara, logo de cara. Eu passei mais ou menos um ano, um pouco menos que isso, trabalhando como promotora da Ouro Fino. Eu trabalhava com fármacos, né? Foi dali que começou a minha paixão pelo produto, entender a farmacologia das coisas e me aprofundar naquilo ali. E logo na sequência, eu abri um pet shop e, assim, de 10 que eu atendia, 8 era problema dermatológico. Então, aquela questão, né? A oferta do mercado e o que eu posso oferecer. E eu já vinha desde a graduação trabalhando com um pet alérgico. Eu tinha um pet alérgico, um bulldog inglês. E que eu cuidava de um jeito meu, porque do jeito que era orientado para eu cuidar, não tinha o resultado que eu queria. Ele ficava preso dentro de um ciclo de remédios e, enfim, né, veterinário, estagiário, não tinha grana para custear aquilo tudo. Então, eu acabei trazendo a experiência dele, mas com essa demanda do mercado, eu falei, vou fazer uma pós aqui em dermato para ver qual é, né? Tinha aqueles livros básicos que a gente compra, mas tudo superficial, né? Não tem nada muito explanado. Fiz alguns cursos com vários dermatologistas muito renomados aqui no Brasil e gostei. Falei, bom, vou ficar por aqui. E aí, quando eu entrei na dermato que eu fui atendendo, atendia tudo também. Também é bem abrangente o negócio. Mas fui criando um carinho pelo alérgico, pela familiaridade de todo o processo e fui me especializando neles. Então, eu acabei tirando uma fatia da especialização e trabalhando apenas com alérgicos. E dali eu consegui criar um microlaboratório ali dentro do meu pet shopping para criar uma nova estratégia para cuidar dessa galera, desse grupo específico, dessa fatia da galera que tem problema Uhum. de pele, sem medicar, de uma forma natural, utilizando protocolos e estratégias entre produtos comprados que tem marcas incríveis no mercado. Uhum. Comecei a aprender sobre eles na época da Ouro Fino, né? E depois tive a oportunidade de conhecer fitoterapia, aromaterapia e outras técnicas aí dentro da medicina veterinária terapêutica. E fui somando e buscando maneiras de controlar as crises sem estar fazendo aquele tratamento tradicional, né, que a gente aprende dentro da pós. Então, assim, esse é o começo. Foi assim que eu fui parar na dermata. E os casos de alergia têm crescido bastante também, né? Muito, muito. Se tu for pegar os estudos mais recentes, é isso. De 10 que tu encontra, 7, 8 tem algum problema de pele para tratar com veterinário. E eles chegam primeiro ali, né, na base, que é o clínico geral. Geralmente o vet que trata a família, né, já aquele vet que trata vários cachorros de várias gerações. O que eu pude perceber, migrando para o digital, foi que hoje eu atendo tutores do mundo inteiro. Hoje eu pratico essa conexão aí bem legal, Uhum. intercontinental. Então eu consigo perceber que tem um tutor que ele está na cidade grande, que ele tem acesso aos grandes especialistas, e tem um tutor que está no interior do interior do interior. E esse cidadão, ele tem muita dificuldade, às vezes ele não tem acesso nem ao profissional ali. Então eu vim buscando uma fatia do mercado para trabalhar esse grupo que é muito grande e ele é crescente. Porque o quadro alérgico, ele não é só o que a gente está vendo aqui na pele, envolve outros pilares. Né? Eu desenvolvi um método onde é baseado em 6 pilares. Então, ele não é só a pele, o doutor ele só olha para a pele, ele fica desesperado por olhar para a pele, porque é feio, né? O quadro dermatológico crônico agudo, o Uhum. crônico, ele é muito feio, ele é assustador.
E então, por conta dessa sistemática, o tutor fica ali olhando para a pele. Ele acaba dando um problema do lado interno e gerando outras doenças, desequilibrando outros sistemas, ele acaba ficando preso dentro de um ciclo, então não para de crescer. Uma vez que ele entra nessa estratégia convencional, ele vai ficando engatado ali até ele desenvolver sintomas crônicos e às vezes até iatrogênicos, né? Muita medicação, insistência, aumento de dose. Então, não vejo agora, nesse futuro, nem próximo, nem moderado. Quero, é meu propósito no futuro distante conseguir mudar isso. Mas não enxergo assim, tão logo, esse tutor equipe forte no processo dermatológico, a humanização do pequeno. E se atribui esse crescimento até o próprio mudança de hábitos, de manejo, pela própria facilidade, às vezes, que você tem até alimentar, ou de alguns hábitos, esses casos dermatológicos, principalmente envolvendo alergia, cresceram muito em função disso? Muito. Foram em funções disso. Só que como essas questões elas estão apenas na cabeça do veterinário, né, aonde é que pode vir isso, ele tem que buscar esse profissional sempre que uma crise vem. E essa crise ela pode ser engatilhada por todos esses fatores que tu citaste agora, entre outros. E esses que tu citou foi muito geral, né? Dá Sim. para a gente refinar isso de muitas formas. Então, por exemplo, bora colocar esse aí do mudança de comportamento, né? O tutor, ele pega um animal que há 30, 60 anos atrás a gente cuidava lá no quintal, que não tomava banho, só tomava no Natal para ficar cheiroso com a família. Era uma outra sistemática, não existia nem ração, era um negócio mais raiz, eu Uhum. costumo dizer assim, sabe? Então, esse trazer para dentro de casa, essa nossa vida muito louca, essa substituição da criança pelo pet, ela tem trazido pequenas questões dentro da sociedade humana e, consequentemente, animal. Então, ele começa a perder toda a ancestralidade, porque aqueles maltês, aqueles York de 2,5 kg, na cabeça dele, ele tem 200 quilos. Ele é um cão serviçal, né? Ele é um cão de trabalho. Se você for buscar a origem dele, ele é um cão de trabalho. Ele não está trabalhando. Então, ele acaba sendo aquele guardião, ele acaba venerando aquele tutor, isso gera crise de ansiedade, gera distúrbio de comportamento. Aí vem uma gama de situações que engatilham isso que não saem nos exames. Então, aí vai gerando confusão do tutor. Por quê? O tutor não consegue enxergar o que ele está fazendo com o animal, porque na cabeça dele é assim agora. Não, a minha mãe tratava do jeito dela. Esse aqui dorme na cama comigo, cheirando meu sovaco, come de garfo, chupa pipo, toma água na mamadeira. Eu estou exagerando, mas eu já Aham. tive esses clientes, tá? Não são a maioria, mas eu já tive esses clientes. Mas é essa humanização que está se perdendo demais, está se confundindo lugares. Então, o animal ele tá suprindo carências do ser humano. E isso gera uma tensão emocional, isso gera um distúrbio imunológico no animal, e isso vai gerar alguma alteração em algum sistema. E muitas das vezes o sistema é o cutâneo, que é o melhor órgão do corpo. Então, é o espelho. O lado de fora é uma mera consequência do que está do lado de dentro. E falando nesse ponto, né, nesse pilar emocional, de humanização, a gente tem um lado de dentro que não é simplesmente um bioquímico, um hemograma, um prick teste que vai te dar um resultado. Não, é uma análise da situação tutor animal. O vet ele desocupa a cadeira de só vet e ele ocupa a cadeira de terapeuta. Né? Hoje eu olho muito mais com esse olhar a Thaís, terapeuta vet. Né? O vet ele faz parte do processo. Então, sim, atribuo, esse é um dos pilares. A alimentação é um outro pilar. Existe aquela briga grande no mercado, AN, ração. Cara, eu acho que é tudo adaptação. Tu tem essa vida, mas tu tem essa vida, tu consegue suprir esse animal de outras formas, porque, de fato, a ração ela não é o alimento de mais qualificado.
Né? Por mais que seja as melhores das melhores, a gente for comparar nutricionalmente, tal, com a N, vai ganhar N. Mas um cachorro, um gato que come a vida inteira a comida processada, tu pega e mete uma N nele, ele vai esculhambar a pele inteira. E aí tem muito tutor que, não funciona comigo. Não, tu não aguentou o tranco. Ele está expurgando porcaria de 5, 6 anos numa vida. E aí, então, mais uma vez, ele não consegue enxergar que um sistema vai desequilibrar o outro. Vai gerar um quadro dermatológico. Diagnósticos errados. Animais sendo tratados como atópicos. Né? Por que atópico? Cara, tu pega um bicho que não é para tomar banho, porque gato não toma banho. Agora que tá começando essa história de banho. Aí pega um bicho para tomar banho, de 7 em 7 dias ele tá lá tomando banho com a maior. Quanto mais cheiroso, melhor. Se não for cheiroso de arder o nariz, não tá bom. Aí tem umas coisas que, assim, o animal, ele é alérgico. Cara, não é alérgico. Tu tá fazendo um sistema de tortura com ele dentro de um pet shop. Tu não sabe, porque tu tá pagando, tu tá amando tudo colorido, tudo é fofo. Sabe? Então, passa essa imagem pro tutor e ele acha que esse é o novo certo. Que o que a mãe dele, o avô dele fala é coisa de velho. Não. Sabe? Tu tá mimando demais esse bicho. Não, para, isso é da tua época que tu criava lá fora. Esse aqui é meu filho. Então, esses animais começam a ter desbiose da barreira cutânea porque está tirando a camada de proteção. Ele não é para tomar banho. Spitz com alopecia X. Por que tu foi lavar o cachorro e tosar o cachorro, que é para ser desse tamanho aí? É congênito, hereditário. É uma sequência de burradas sendo feitas de geração em geração dessa raça aí. É isso que é congênito hereditário. Então, eu tenho essa visão. Tá tirando ele do campo dele e não tá dando o enriquecimento que esse animal precisa para estar com ele dentro de um cativeiro. Ai, que forte. Não, não é forte. É fato. É para o doutor entender a responsabilidade dele. Se ele vai lá no IBAMA e faz para pegar uma ave, pegar uma preguiça, pegar um negócio para cuidar dentro de casa que nem filho, tem toda uma sistemática. Aí ele pega um cachorro, um carnívoro, um gato, que se fosse um pouco mais selvagem, arrancava a cabeça dele fácil, e começa a mexer em toda essa conjuntura. Então, a alergia hoje, o processo dermatológico, ele é um grande desequilíbrio que começa pela falta de conhecimento do responsável pelo aquele animal e é perpetuado pelo que está acontecendo. A academia veterinária ela está formando profissionais para cuidar de sintomas. Então, muita medicação a gente fica engatilhado aqui no doença crônica. Tu não consegue para a próxima etapa do diagnóstico. O diagnóstico não é limpo. Vou fazer teste que está na base ali do corticoide, do placitinib, não vai ficar limpo. Dali 6 meses vão pedir um novo exame. Então, isso tudo vai gerando ao tutor uma briga com o profissional, que é péssimo. Não é para tirar ele do mercado, é para ver uma parceria. Cara, é assim que é a minha casa. Não adianta tu me passar isso, porque eu não vou fazer. Vamos tentar fazer assim. Mas ele não sabe nem o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, como é que ele vai conversar com o profissional. Ele nem entende o animal dele, ele quer uma resposta, ele quer um milagre. E quanto mais ele passa por esses profissionais, porque eles trocam 10, 15, 20 vezes. Eu tive uma aluna que ela tem um bulldog francês chamado Thor. Desde os 4 meses, o Thor começou a manifestar quadro. Ela era uma tutora extremamente... Eu digo que é a síndrome do jaleco, a barra do jaleco. Vocês estão tudo viciados na barra do jaleco. Não pode piscar feio que está ali na barra do jaleco. Então, ela era muito dependente do profissional. Então, ela ia o veterinário falava, e não, ela fazia sem critério nenhum. E um fala mal do outro, e cancela o tratamento do outro e começa um novo. Não é assim? Então, ela passou por 40 dermatologistas em Curitiba. Nossa. 40 dermatologistas. Mas eu vejo também a questão da dermato é que exatamente isso. Se você não consegue primeiro estabelecer essa conexão com o tutor e segundo, entender como é que é dentro de casa com esse animal, você acaba realmente... e eu vejo muito que tem muito fórmula. Não, é isso, trata assim. É isso, trata assim. É isso, trata assim.
e não pensa nas possibilidades, em como o tutor vai poder fazer, o que ele consegue fazer, o que ele acha, como é que ele vai tratar daquela forma, se aquela forma é possível para ele, se não é. Então, acho que isso também acaba fazendo com que a maioria dos métodos fiquem muito engessados. Exato. Não é? Porque aí você fica assim, é isso, faz isso. É isso, faz isso. E aí, se ele tem um comportamento um pouco diferente do que você estava esperando que tivesse, ao invés de você tentar ajustar o que você está fazendo, não, você troca tudo. Porque o que você está fazendo não está dando certo. E não é bem assim, né? É muito discreto o ajuste, ele precisa ser muito sutil o ajuste. Não pode ser um negócio. Até porque tu não vai conseguir ver com a instantaneidade de um minuto para o outro nas mudanças que tu faz. É um processo, né? Aquilo vai devagarinho. Eu vejo assim, o profissional ele está deixando de personalizar o tratamento e ele está tornando receita de bolo. Então, dentro da minha comunidade lá no Instagram e tal, no YouTube, a gente tem alguns termos que a gente fala. E um dos termos que eu utilizo é a matrix alérgica. O que é? É a mesma ideia da matrix mesmo. A gente tem dois campos para olhar. Um campo onde a gente tem a receita de bolo, que tu vai ficar ali, tu tem uma quantidade. Eu passei por todos os produtos. Não cheguei a usar todos. Quando eu saí da graduação, que fiz a pós, eu aprendi assim, que é receita de bolo. Entendeu? É muito complicada a tua movimentação quando tu está fazendo corticoide, antibiótico, antifúngico e os inibidores de coceira e todos eles, muita coisa, e eles danificam demais o sistema interno, que ninguém está olhando e ninguém está se preocupando. Então, o brasileiro ele tem um problema enorme, gigantesco, cultural da automedicação. Ele faz com ele não vai fazer com o cachorro dele. Quantos e quantos animais já morreram por causa de sobredose, de envenenamento? Então, é um negócio muito sério. A gente pegava cada caso de resistência bacteriana por causa de otite, muito preocupante, sabe? Zoonose surgindo, muita coisa acontecendo. Se a gente for olhar todo o cenário que acontece, é dinheiro, é tempo, é saúde pública, é uma grande geringonça que está acontecendo, porque o tutor, o principal responsável, ele não está tendo essa capacitação base, entendeu? Então, essa personalização, esse engessado, ele é da terapia tradicional. Tu vai sair da formação, tu vai sair da academia com a terapia tradicional. Tu vai pegar os livros, tu vai fazer os treinamentos, porque a tua cabeça tá assim, né? Então, tu vai buscando assim, quando tu começa a abrir a cabeça assim, tu começa a conhecer outros profissionais, outras linguagens, outras coisas, que é isso que eu movimentei meu mundo, né? Eu não tenho tanto tempo de formação quanto você, mas eu digo assim, eu peguei um caminho e eu fiquei nele. Eu não me desviei desse caminho, eu fiquei nele, fiquei muito boa no que eu faço nele, tenho muitos resultados. Então, passei a treinar esses tutores justamente por situações como essa. Eu percebia esse risco acontecendo e era algo que de um a um no consultório eu não ia conseguir fazer. Eu saía com a garganta em trevas no final do dia. Eu conseguia atender 6 pessoas, sabe? Porque o tratamento dermatológico tem que revirar o animal, não é aquela coisa de meia hora, né? O profissional que ele está muito engessado é meia hora. Ele olha e fala, alérgico. Aí ele tem lá no pet shop dele, eu estou falando porque eu já tive pet shop. Aí ele tem aquela ração hipoalergênica que está lá, que não sai. Aí ele fala, vamos fazer um teste alimentar. E assim, era, sabe, ele sabia que um mês não ia fazer nada, mas não foi usada como era para ser usada. Aí confundiu ainda mais o tutor. E aí é isso. Então, todo esse processo da estratégia convencional, ela causa uma grande confusão porque ela tira a responsabilidade na mão de quem tem que estar. E o profissional, ele enriquece, né? Se a gente fosse um país que nem os outros países que tem que ter receita, que é tudo muito ok, eu acredito que funcionaria melhor, sabe? Porque principalmente é meu filho, mas é bicho, não deixa de ser. A pessoa fica mais corajosa de testar as coisas, de pegar e aplicar. Eu saio na rua,
A minha pequena é alérgica, né? Idosa, alérgica, e quando ela está em crise, ela faz vergonha mesmo. Cai pelo, a orelha fica horrível. É um negócio assim, bem agudo. E aí as pessoas olham, menina, tá caindo o pelo dela, né? Tu já passou cetoconazol? Olha, tu compra cetoconazol e dá. Entendeu? Aí a outra vez foi com a minha filha humana. Era piolho. Ela, não, é só tu comprar ivermectina e dar pra menina. Tinha 4 anos. Eu falei, calma, calma, não é assim. Sabe, trocando receita na farmácia, na frente da farmacêutica. Então, é isso, é cultural, sabe? Se a gente não se responsabilizar, a gente vai, não sei o que vai acontecer, sabe? Não, e é Não sei complicado, quando vai né? começar a acontecer. E é Mas complicado logo, isso, porque é algo que eu vejo muito também. Às vezes ali, eu tenho um consultório, mas ao lado tem um pet. E às vezes eu tô ali fora, conversando com ou o pessoal que trabalha ali no prédio, ou o morador e tudo. E é sempre essa história. Não, faz isso, eu fiz isso, funcionou. Eu fiz isso, funcionou. Eu fiz aquilo, funcionou. Minha mãe, então, é a que mais tem mania dessas coisas. é isso mesmo. Então, eu passei a trabalhar com terapia natural justamente por isso, porque o meu público, ele é muito difícil, o tutor, ele não quer trabalho, ele não quer, entendeu? Por isso que eles acabam pagando altos valores, só que como no processo alérgico, o circuito, ele é só engatilhado, o remédio é combustível, ele começa, eu já tive aluna que fez empréstimo no banco, 26 mil reais, Credo. já gastou num ano 30 mil reais com o animal tratamento dermatológico. É um negócio assim que tu fica, como pode? Será que eu faria isso, sabe? Esses pensamentos tu fica assim, como pode? Então, é um nível de cliente que está no mercado que ele está disposto a não pensar, mas resolve. Então, ele vai nessa, ele vai nessa, ele vai nessa, ele vai trocando, ele vai aplicando, ele vai fazendo. E aí, quando ele começa a ficar sem dinheiro, aí ele começa a fazer sozinho, porque ele viu que a receita do médico A é igualzinha do médico B. E a do médico C só mudou a marca, mas é o mesmo remédio. Aí a farmacêutica falou, menina, é só tu botar o genérico. Não, não dá o veterinário, compra o humano, que funciona melhor. Eu tenho uma regra, se tá certo ou não, eu só uso produto PET. Porque eu acho assim, se a gente é veterinário, a gente tem que botar valor na nossa indústria, sabe? E se eles gastam milhões aí fazendo testes e tal, só se não tiver lá, aí eu vou buscar alguma coisa humana para fazer. Uhum. Então, eu penso muito assim. Então, eu comecei a fazer terapia natural com eles. Eu falei, eu tenho que dar um jeito dessa galera não correr tanto risco. Porque o que eu vim começar a perceber que não é porque é um chazinho, que é um extratozinho, que tu não vai ter uma reação ali, sabe? Então, não é produto. Não é produto que eu tenho que ensinar para eles. Passei assim, eu estou na internet desde 2019. Então, se tu for acompanhar assim, os meus primeiros materiais, né, é uma linguagem, aí eu vou evoluindo, eu vou sentindo que é o que eu vejo que é o tutor. Ele é uma pessoa completamente perdida, sem quem alguns são mais impetuosos de querer resolver, de tomar frente, mas não é a maioria. A maioria quer que resolva e não quer pensar. E se tu não resolver, ele vai para o próximo. É imediatista. Né? E Uhum. aí, quando junto o imediatista com que é hipocondríaco, aí, minha irmã, conta que vai ter uma diabetes, uma cirrose, pode contar. Alguma E, coisa vai e eu acho também que às vezes alguns acabam se aproveitando desse desespero do tutor. Não? Eu não queria colocar em pauta, mas já que tu abriu essa porta, eu vou falar. Sim, acontece, pelo mesmo pensamento. Como eu digo, eu tenho meritocracia para falar o que eu falo. Uhum. Eu também já estive do outro lado do balcão, eu também já tive meus boletos para pagar, eu também já tive tudo isso. E eu já fui apresentada a coisas no mercado veterinário que, assim, são brilhantes aos olhos, sabe? Que hoje eu olho para o meu público e falo, gente, isso aqui é gatilho para o meu público. E eu estava vendendo isso porque melhorava o meu cashback ali, né? Entendeu? Uhum. Então, tem muita coisa que está errada acontecendo pelos valores estarem mudados. Todo mundo que faz veterinária, eu tenho dentro do meu coração que todo mundo que se inscreve, que faz o vestibular, que vai para a veterinária, é uma pessoa que é louca por bicho.
ela não sai da faculdade só olhando que ela vai ficar rica nem nada. Até porque os veterinários da nossa época não viam isso. Né? Agora que a gente está começando a ver essas coisas. Então, o digital abriu muito essa porta, né? Graças a Deus. Então, naquela época, a gente tinha essa dificuldade. Então, as formas de fazer o dinheiro em escala era aquela carteira que tem que fazer vacina X, que tem que... Olha, eu tinha crises tenebrosas, que o tutor ficava assim, 60, 90 dias recuperando parte gastrointestinal com vacina de leishmaniose, um quadro em animal alérgico. Quanto menor o animal, mais pancada era o negócio. E assim, eu não gostava de, eu não posso falar disso aqui, eu não posso falar disso aqui, porque, enfim, isso aqui nasceu por... Aí eu comecei a fatiar, não, calma, meu público é esse aqui, eu posso falar disso aqui. Gente, para vocês é isso aqui. Eu não posso dizer, uma máxima na nossa comunidade é cada caso é um caso. Cada caso é para ser olhado de forma personalizada. O veterinário tem 3.000 clientes no ano, vamos dizer. Cara, é 3.000 casos, tu tem que avaliar, ele tá te pagando o suficiente para tu ter o carinho de avaliar o caso dele? Não, não tá. Então tem alguma coisa errada na logística do teu ganho financeiro. Tu vai ter que escalar isso aí de alguma maneira. Vai ter que criar uma comunidade para ti. Agora tu tem a possibilidade com o celular que tu fica vagando por mute, perdendo tempo. Sabe? Então eu vejo que o profissional ele tem que mudar, né? A cadeira do terapeuta, a cadeira do veterinário, agora a cadeira do cara que vai vender, do vendedor. A gente não aprende isso na faculdade. Eu durante um tempo, o que eu sempre comentei com alguns amigos meus é o seguinte, é que por mais que possa parecer, pelo jeito que eu vou falar, né? Que a gente esteja depreciando a profissão, mas a gente é um produto. Eu preciso me vender para que eu tenha clientes, para que eu tenha atendimentos. Para você ter uma ideia, aonde eu tenho meu consultório, se eu pegar um raio ali de 3 quilômetros, tem pelo menos mais 5, 6. Se eu não souber me vender, eu não atraio cliente. Obviamente que os que eu atendo são diferentes dos que os outros vão atender. Porque eu tenho o meu método de tratar o cliente, de como é que eu vou fazer. Mas eu sou um produto, eu tenho que me vender. Até porque eu tenho conta para pagar. Exato. Né? E Mas não é só uma habilidade que tu tens, né? Tu tem múltiplas habilidades. Então, e aí alguns colegas meus ficam meio chateados quando eu falo isso. Mas, ué, cara, a gente está num mercado que atualmente é um mercado bastante concorrido. Então você tem que ter o seu diferencial. Exatamente. Eu concordo. Esse foi para mim, para dar certo o que eu faço, ser a melhor naquilo que eu me propus a fazer. Então, eu acredito muito naquilo que eu faço com paixão aquilo que eu faço. É desgastante, mas assim, é a questão da ambição do profissional, a ambição da profissão. Eu quero muito mostrar que o veterinário ele pode ser um grande colaborador do mercado financeiro, sabe? Que existe mercado para a gente, tem muita coisa. E esse concorrido, sim, é concorrido porque tem muita gente. Mas é isso que tu estava te comentando. A gente tem que personalizar. Eles compram a minha energia. Né? Eu tenho um apelido carinhoso entre os meus alunos, entre os meus clientes. Então, é a energia que eu deposito, o que eu estudo para levar para eles. Então, eu crio os meus clientes. O jardim que eu quero que as borboletas venham, cabe a mim regar, adubar. E não é fácil, não. Tu tem 5, 6 aí no raio, né? Não é fácil tu agradar, porque o outro lá vai... Aí ficar só olhando para desconto e barganha financeira, tu vai à falência. E vai ficar perturbado. Não Isso é tem verdade. como. Isso é Tem que verdade. haver mais. Tem que haver muito mais. Tem que haver um propósito. Ah, eu não tenho propósito. Cara, cria um e força. Se encaixar, vai encaixar. Se não encaixar, vai aparecer outro. Mas tem que se movimentar em direção a algo. Né? E nunca houve tantas possibilidades de fazer diferença. Na faculdade, eu tinha um Androidzinho. Nossa, eu fazia, acontecia. Fazia arte, fazia os negócios, já mexia no celular.
postava o dia a dia da faculdade, lá em 2011, 2012. Então, assim, sabe, eu olho para aquelas fotos daquela época e eu falei, cara, tava aqui, tava nascendo, já era algo que eu sabia, que eu nem sabia que eu ia fazer, eu não sabia que eu ia estar aqui. E eu amo estar aqui. Eu sempre gostei muito de falar, eu era que queria apresentar os trabalhos. Não tem coincidência, a gente vai se encaminhando, só que tu tem que te entender, cara. Tu quer trabalhar com o público e tu tá dentro de um laboratório fazendo exame de fezes. É. Não tem como prosperar, né? Tem que encontrar o teu lugar para tu fazer aquilo com carinho, com paixão. Porque aí tu vai conseguir pagar os boletos e mais, né? Não é só o boleto, é mais, tem que sobrar, viajar, fazer as coisas. E aí foi dessa questão de individualizar, de buscar essas coisas que você acabou montando o seu próprio método? Exato. Eu queria muito ajudar o meu cliente, mas no intervalo de 30 dias entre um encontro e outro, muita coisa acontece. Né? De uma semana para outra, existem tutores que estão usando clorexidina, por exemplo. De uma semana para outra, aquela bactéria que estava lá, aquela malácia que estava lá, com essa quantidade de banhos que tem sido recomendada, já se foi. Se tu seguir usando aquilo por mais 1, 2, 3, 4 semanas, tu vai acabar, tu vai gerar efeito colateral. Aí o tutor pega e compra um shampoo de 200 pau, ele vai falar, eu vou usar até a última gota, porque foi caro. Aí é shampoo para alergia. Mas tá lá, alcatrão, enxofre, clorexidina, 3, 4%, e a pele lá, pelo amor de Deus, uma gota de água, minha senhora. Sabe? Então, tu não sabia. E aí, em 30 dias, muita coisa mudava. Eu comecei a notar isso quando eu trabalhava com alopatia, porque a alopatia é assim, ó. Piscar de olho já tá ok. Então, os meus retornos eram com 15 dias, 20 dias, porque eu já tinha que mudar a estratégia. Então, era muita loucura, muita loucura. Por isso que eu saí de lá, eu não ia dar conta. Ou era um ou outro. Então, o fluxo era muito alto, porque a pele ela vai mudando, ela vai consertando. Eu tinha uma área de banho que eu vivia tendo conflito. Porque todo mundo queria lá para deixar os cachorros cheirosos. Eu falava, não, isso está estragando a pele, eu não quero isso aqui. E aí eu despedi o meu groomer, peguei uma menina que nunca viu um bicho na vida mais amado. Eu falei, eu vou te treinar. Eu treinei em cima do meu método e como ela utiliza a estratégia para banho. E aí ela fez um curso básico lá para fazer tosa simples, porque até a tosa do alérgico é diferenciada. E ficamos assim. Montei uma área de banho e tosa voltada para dermato. Saía do consultório e ia para lá. Então a gente tinha planos e tal. Era um negócio bem legal. Então daí veio o método, que era o meu micro-laboratório. O cliente pagava o meu teste. Entendeu? Eu analisava o caso dele. Eu tenho fotos e fotos e fotos, uma galeria gigantesca que eu faço as minhas aulas até hoje, com fotos do meu trabalho, sabe? Muita coisa, muita pereba. Então eu passei a treinar eles. Isso começou nesse pet shop. Era um plano que eu chamava Previne Clube. Eu gravei um curso que era com base nesse método, onde eu ensinava ele a fazer a leitura da pele. Eu ensinava para ele o que é pele inflamada, infeccionada, desidratada. Quando a pele está inflamada, a gente tem essas alternativas aqui naturais, a gente tem esses produtos aqui, a gente tem esses aqui. Aí, como é a logística para aplicação? Qual é a frequência? Qual é a concentração? Então, eu ia ensinando ele a criar a própria estratégia para o próprio animal, com base no que ele via naquele dia. A gente fala assim, hoje, amanhã, depois. Hoje. Amanhã tu nem acordou amanhã. É hoje que tu tem que resolver o que dá para fazer hoje. Então, eu comecei a ensinar para eles a fazer o meu trabalho lá no consultório. Eles tinham que fazer essa análise, porque eu tinha passado ali uma camomila, uma calenda, um extrato de própolis, que de hoje para amanhã talvez não precisasse mais. Se ela seguisse fazendo até o próximo retorno, aí a gente ia ter que reiniciar, ia ter que continuar ali no processo de controle. E aí, sabe, eu perdia tempo e tal. Então, eu montei o método com ferramentas. Treinei lugares bons e passei a treinar essas pessoas comuns com uma didática bem simples. Não é linguagem de veterinária, eu falo pereba, curuba, bolinha, caiu pelo, tá careca, tá preto, tá fedido. É uns nomes assim. E a gente vai aprofundando, porque são vários cursos. Né? O método, ele é um base, e aí eu estou fazendo mini especializações nele com outros cursos para eles ficando mais alinhados nesse conhecimento. Então, eu acabei criando um método com ferramentas, onde eles aprenderam a controlar as crises
E depois que eles conseguem vencer essa primeira etapa, que é onde eles estão presos no ciclo dos remédios, eles vão para o processo de diagnóstico, que é uma outra etapa desse método. Então, eles fazem o processo investigativo, eu ensino eles a técnicas de investigação, onde eles conseguem definir o diagnóstico exato e os gatilhos que fazem o animal entrar. Uhum. E aí entra aquilo que a gente falou lá no início. 80, vai quase 90% deles tem gatilho emocional e não acusa no exame. Entendeu? Então eu passei a treinar eles. O método veio para treinar eles, para eles terem leveza no dia a dia. Onde no encontro com o próximo veterinário, ele chega e fala, olha, doutor, controlei. Daqui para frente é uma outra caminhada, daqui para frente é uma outra conversa. Uhum. Olha, eu vou fazer uma castração. Não, mas eu já sei, eu já fiz o detox trabalhei em imunidade, já estou com o protocolo tópico aqui, já, sabe, ele tem treinamento, ele sabe o que ele vai fazer. Ele é como se fosse uma mãe de uma criança com síndrome. Aquela mãe não vai deixar só na mão do pediatra ou do especialista, ela vai se capacitar, ela vai ler, ela vai estudar. Então, eles estudam. Os cursos são todos gravados, são EAD, né? Eles têm exercícios, atividades, eles têm comunidade, eles têm aulas semanais ao vivo também. Então, é um treinamento bem robusto, completo. É para aqueles que querem. São 12 meses em treinamento, eles ficam comigo. E a gente tem um sistema de drive, eu acompanho eles, a gente tem sistema de monitoria. A ideia era essa, treinar o tutor para que ele pudesse chegar ao domínio da alergia sem ele estar precisando fazer remédio. E obviamente você deve ter recebido bastante crítica. Bastante. Né? E como é que é lidar com isso? Muita yoga, respiração, oração. Porque é complicado, né? Quando você começa a trabalhar essas possibilidades de melhora Eu vejo muito a questão de você melhorar esses processos alérgicos como uma questão de melhora do próprio bem-estar do animal. Sim. Porque se para o tutor já é extremamente desconfortável ver aquilo, você imagina para o próprio animal. Demais. Né? É perturbador, é noites e noites sem sono. Né? Então eu imagino que deve ter recebido umas pancadas por aí. Sim, as que mais doeram foram na própria academia, né? O veterinário, ele é afiado na verdade. Mas existem também os tutores que falam demais. Mas é isso, é o prego que se destaca, ele leva martelada. Então, eu encarei como uma necessidade do mercado. Como eu disse, tem que haver um propósito, tem que fazer sentido para ti. Para mim, fazia total sentido, sempre fez sentido. Então, foi uma briga que eu encarei com unhas e dentes. A crítica, ela é mais você. Hoje, Thaís de hoje, depois de todo esse tempo, a Thaís de hoje, um pouco mais madura, entende que a crítica não é sobre o outro, mas sobre mim. Então, o que eu me permito absorver sobre aquilo que é falado é uma responsabilidade minha. Então, por muito tempo, eu fui irresponsável de me permitir escutar determinadas coisas e ficar calada, e ter crise de ansiedade, e alguns outros equilíbrios ali, que são isso, são desequilíbrios. A gente se permite pensar algo que não é para a gente pensar, e a gente começa a viver algo que não é para a gente viver. Então, eu passei a entender que a responsabilidade da minha, que a crítica do outro era ou ele queria estar no meu lugar, ou ele não entendia o que eu fazia, e quando a gente não conhece, a gente critica. E aí, mudando esse pensamento, hoje eu tenho mais leveza. Não vou te dizer que, assim, se eu ouvir falar alguma coisa, não dói o ego, sabe? Porque o ego é uma égua, né? A gente amacia esse ego. Então, não vou te dizer que não dói. Recentemente, um dermato veio sapatear lá, mas aí eu só dei um comentário e a comunidade veio. A comunidade é boa, elas são danadas. Aí é isso, sabe? Eu tenho alunas que ajudam profissionais da área de clínica nessas cidades menores que não têm nenhum tipo de conhecimento, elas orientam os casos dermatos. Sem nenhuma vergonha, sabe? É uma troca de conhecimento, não tem nada a ver, é uma coisa que eles fazem ali na intimidade. Eu tenho alunas que são groomers, que estão atendendo dentro dos seus espaços agora, um público que não tem profissional na área groomer. Eu tentei treinar uma galera aqui em Belém, mas não foi legal,
não é um público que está preparado para isso, né? O mercado cosmético é muito forte. É outra briga que eu ia ter que ter, mas por enquanto já tá bom de briga. Mas a aceitação também foi boa, Foi. Quem gosta, gosta. né? Quem Porque gosta você tem fã. tido bons resultados. Muitos. Eu tenho mais de 3.000 casos. A gente está em publicação agora, está em parceria com outros laboratórios, testando o produto em parceria com o método. O negócio está, assim, criando uma... Como disse, a crítica, ela te leva para algum lugar. E ela me levou para esse lugar. Né? Eu sempre fui muito pesquisadora. Minha cabeça, ela trabalha com números, com dados. Eu Uhum. gosto de ver. Não, eu tenho que ver para quê? Eu sou bem cética com relação a muitas coisas. Apesar de trabalhar com muita terapia holística, pode ter certeza que se eles não me convenceram que aquela técnica ali, aquela energia ali funciona, não tem acordo. Então, eu passei agora a trazer para a academia. Então, eu quero publicar, eu vou trazer o negócio a público mesmo. A gente está com umas parcerias bem legais aqui. Mas é isso. Trazer esse conhecimento para todo mundo que estiver disposto a aprender. E quem é fã é fã. São fãs mesmo. É estilo de vida. O pessoal que separou algumas notícias também para a gente poder comentar, né? A alimentação pobre em nutrientes pode desencadear alergia nos pets. Qual a importância da alimentação para o controle dessas alergias? O alimento, ele é combustível do corpo. É tipo combustível do carro. O carro não vai funcionar se tu botar suco de abacaxi. Né? Tu tem que ter um combustível. E até se tu não bota um combustível bacana, tu vai ter que trocar vela, tu vai ter que trocar bico, tu vai ter que trocar as coisas. Uhum. Então, é isso. Se for resumir isso, se eu não tiver um animal bem nutrido, com as necessidades dele, eu vou ter desequilíbrios em outros sistemas. Porque os nutrientes não vão estar chegando lá. E isso envolve muitos aspectos. Não envolve só o que ele come, mas envolve como está a saúde gastrointestinal dele, como é que está a saúde emocional dele. Tudo interfere. A saúde imunológica dele, se ele tem um bom preventivo, né, do organismo dele, a quantidade de vermífugos que ele faz. Isso para a galera da alergia não é uma boa prática. Na verdade, não é para ninguém. Eu estou me atendo aqui à alergia. Mas prevenção para desparasitação não existe. É gatilho de crise. Então, tu tá lá investindo numa alimentação natural maravilhosa, mas tu tá lá por trás dando escondido porque ele remelou. Porque o muco dele tá com muco, verme. Então, tem muita crendice popular fazendo automedicação também. Então, às vezes, até antes de visitar o veterinário, ele faz em casa, não, mas eu já dei vermífugo, doutor, tá tudo certo. Às vezes está atrasado, né, atrasado na cabeça dele, na carteira de algum veterinário aí está atrasado. E aí ele chega lá, atualiza. Eu tive um caso de uma aluna, ela tinha um American Bully, ela tem a Cindy, ela tem DAP, a alergia picada, bem grave dela. E ela começou a fazer piodermite. E a tutora dela achou por bem que ela tinha levado uma picada. Não, perdão, ela começou a fazer a secreção dos olhos. E a tutora dela achou por bem atualizar o vermífugo. Fez o vermífugo e aí ela empipocou as piodermites, aquelas bolotas que dão por baixo da pele, sabe aquela pele grossa? Então, as piodermites estouraram assim no corpo inteiro dela. Gente, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, calma, vamos revisar o que aconteceu. Não, ela estava com essa alteração e aqui, então como estava atrasado o vermífugo, a gente foi lá e fez. Opa, calma, vamos revisitar o segundo pilar, a gente tem um pilar para falar disso. Fez errado, né? Então, a gente, às vezes, eu mesma, eu sou alérgica, achei que tinha pegado sarna uma vez no consultório. Também estava com umas crises aí coçando entre os dedos. Eu acho que me deu reação da luva, do pó da luva. E na minha cabeça era sarna, porque eu tinha tido paciente recente com a sarcóptica. E aí, não, e a minha filha era pequena na época, não tinha meu Deus, eu vou passar isso para todo mundo, não posso ir para casa. Fui para a farmácia, comprei ivermectina e tá. Daí veio o meu trauma da ivermectina. Não tinha um lugar no meu corpo inteiro, dentro e fora, que não tivesse dado uma lesão depois que eu tomei essa ivermectina. Falei, toma-te bem feito. Pra tu achar que tu é dermato, humana, automedicação. Então, eu tenho um respeito muito grande
com a medicação, porque essas situações já aconteceram na minha vida de várias formas. A alergia emocional, essa da sarna, ela era um princípio de um processo emocional meu, de uma época, lá no início da minha carreira, onde eu pegava muita bomba na internet, onde eu escutava muita crítica. Eu perdi muito peso, meu cabelo caía, eu estava com uma neném, eu estava numa época de puerpério. Então, eu tive vários gatilhos que somatizaram na minha pele, para eu prestar atenção ali. Então, eu olho hoje para o meu pequenino, né, e falo, doutor, ele está somatizando coisa tua, tu tem que olhar mais fundo. Então, tem que ser personalizado, sabe? O veterinário, se ele pega ali de cara, ele já quer resolver tudo na primeira consulta, eu vejo que o cliente é um namoro, né? O nosso tutor, ele é um relacionamento. Se tu souber ser um par bacana, ele vai querer ser par teu por um bom tempo. Agora, se ele não tá sentindo que tu quer o melhor para ele, que tu quer mais bem para ele do que para ti, ele vai embora. Tu tem que fazer ele perceber que você quer mais bem para ele do que ele para você. Aí tu tem um relacionamento, porque as pessoas são egoístas. Entendeu? Então. Eu vejo muito, como a gente estava comentando, a questão da receita de bolo mesmo. Então acaba que, como você não individualiza o. Como você falou, o tutor pega, por exemplo, pô, mas essa receita é igual a daquele outro, que é igual a do outro, que é igual a do outro. Então você tem que pegar ali o detalhe de cada um, né? E às vezes aquele animal pode ser alérgico ou ter alguma reação a algum medicamento, a alguma substância que o outro não teria. Então isso você também vai ter que individualizar ali o que você vai usar, né? Exatamente. Tem muitos produtos no mercado que não acusam determinados efeitos colaterais na bula porque não tiveram tempo de ser testados o suficiente. Então, a clacitinib, ciclosporina, muita gastroenterite, já tivemos casos de relações neurológicas com o animal. E, cara, não tá na bula, não tá na bula, mas o doutor, ele tá vendo. Ele tá vendo que quando acontece isso, tu não pode ignorar essas coisas. Tu tem que personalizar pro caso dele. Essa que eu te falei dos 40 dermatologistas, tem uma live dela lá no meu canal no YouTube. Era um professor da faculdade que estava orientando ela nas últimas, né, antes da gente se conhecer. E ela estava fazendo o teste quando a ciclosporina veio para jogo. Né? As outras possibilidades já não estavam mais cabendo ali, já não estavam surtindo tanto efeito, nem quando aumentava a dose, aí estava vindo para jogo essa. Outra medicação cara, ela gastou 200 a 300 reais na caixa, comprou 3 caixas. Bulldog é um cachorro que foi preparado para ter problema gastrointestinal. Tudo que mexeram nele, se tu olhar feio pro intestino dele, já tá dando BO. E aí a pele vai ser resultado de um outro sistema intestinal. Acaba que é meio que um... Eles estão todos interligados, né? Sim. Então você bagunçou um, você bagunça o resto todo. Sim. Eu não sei se tu é ligado na terapia chinesa. Eu gosto muito de ciência milenar. Eles têm um gráfico que mostra a interligação dos sistemas do corpo. Então, tipo, quando o respiratório está dando BO, aí o cardíaco vai dar também. Aí quando o endócrino dá ruim, aí mexe aqui no urinário, que mexe aqui no dermatológico. Então, tem umas ligações. Então, quando desequilibra alguém vai sofrer. Dependendo do caso do teu animal, da situação que ele vive, de todo o ecossistema dele, vai acontecer assim para ele. Aí, quando eles chegam para mim, é pele. Mas quando a gente começa a cavar, olha, veio daqui, veio daqui, veio daqui, veio daqui. Entendeu? Então, hoje, depois de todo esse tempo, eu já estou na 24ª turma desse treinamento. Depois de todo esse tempo, eu já consigo olhar para o meu caso. Eu comecei com alergia, mas a alergia me deu a oportunidade de eu entender que existe um novo olhar da medicina veterinária que ainda não foi bem abordado. Eu ainda não treinei muitos veterinários, tenho pouquíssimos casos, porque me dediquei aos tutores.
né? Para mim era a linguagem que mais fazia sentido naquele momento. Resolver quem estava com ele lá na casa, na hora que o BO acontecesse, em vez de ele ligar para o veterinário 2, 3 horas da manhã, ele ia lá na geladeira pegar o chá da camomila dele. Ele, não, isso aqui foi mais pancado, vou pegar uma pedra de gelo infusionado. Não, esse aqui eu já tenho um hidratante aqui que quando eu boto ele na geladeira, ele fica uma maravilha para segurar o sintoma. Então, assim, eu vou ensinando para eles a ferramenta para eles entenderem como é que controla essa crise, sem precisar estar utilizando medicação alopática. E aí eu já cortava, né? Cortava não, corta logo mal pela raiz, não tem remédio. Uhum. Então, até para eles me falarem assim, doutora, eu tive que fazer uma medicação por causa de tal, eles já vêm todos receosos. Porque eu faço o processo contrário, eu falo, o alopático para fazer lavagem cerebral, então eu também vou fazer lavagem cerebral com natural. Né? Mas é brincadeira. Eu entendo a alopatia, ela é necessária, mas a gente não pode renegar a tecnologia que desenvolvemos ao longo desses 200 anos, mas tem que ter respeito para usar, não é assim. Né? Não é a torto e direito, tem horário, tem momento, tem prazo, né? Tem ciclo. Olha, os dermatos estão fazendo 90 dias de antibiótico. Tu já pensou 90 dias de antibiótico? Gente, não dá. Cara, É fígado alterado, é baço alterado, pâncreas. Tem muita coisa acontecendo assim, sabe? Muita eu coisa vejo muito essa questão da escolha de medicação. Eu já comentei aqui algumas vezes. Na época de faculdade, tinha uma matéria que, na minha opinião, ela é de extrema importância, porém foi muito negligenciada, que chamava farmacovigilância. Farmacovigilância. A minha era farmacologia. Mas Não, a gente foi teve farmacologia, o negligenciada. mesmo professor que deu farmaco, ele deu essa matéria de farmacovigilância. Cara, eram 5, 6 alunos, onde a gente ia discutir exatamente como é que eu vou prescrever, como é que eu vou definir o que eu vou prescrever, qual o risco que isso tem, como é que vai ser prescrito, como é que é a melhor forma de fazer. Então, e aí eu vejo, hoje em dia eu vejo muito disso na minha vida profissional, quando eu penso assim, pô, beleza, tá, eu preciso prescrever alguma coisa. Então, por que eu vou prescrever esse, que custa uma fortuna, e eu sei que ele não vai usar, se eu posso buscar alternativas para que ele faça o tratamento? Porque o importante é que ele faça o tratamento, seja ele qual for. Então não adianta eu tentar algo que eu sei que o tutor não vai conseguir fazer. Se eu facilitar para ele fazer, fica muito mais fácil. E ele vai ficar satisfeito, porque resolveu o problema. E para mim vai ser bom, porque eu resolvi o problema do paciente. Né? E eu vejo que muitos não pensam dessa forma. Tem que dificultar, tem que ser o mais caro, porque lançou esse no mercado, e esse aqui é a promessa do mercado. E quantas promessas começaram a ser apedrejadas por causa dessas histórias. Tem tanto produto bom no mercado que as pessoas falam, não presta, não funciona, principalmente os naturais. Por quê? Pegou, passou um drapete creme para um husky. Vai lá tu passar um creme no rosto pra te ver. Não vai passar. Pô, é ruim até de mexer com ele se ele tiver num dia muito bom, muito animado. E nem é bom pro pelo, sabe? Tem tanta tecnologia boa. Uhum. Olha, eu atendo umas pessoas fora do Brasil. Tem uma na Alemanha que ela me apresentou uma pipeta. A ideia dela é aquelas spot-ons da Virbac e da Ibasa, que já são boas aqui. Mas eles trazem outros princípios ativos ali, que a promessa é para a gente deixar um mês o animal sem precisar fazer mais nada de banho, porque ele repõe todos os nutrientes, os ácidos graxos. Eu falei, cara, que legal isso aqui, sabe? Pô, legal. Então, o mercado pet, eu vejo hoje, não, eu acho que eles estão se desenvolvendo muito bem nessa área natural, pelo menos é o meu olhar, né? Eu estou olhando para esse lado. Então, tem muita coisa bacana, né? Eu estou fazendo teste agora com um imunomodulador que lançou tem 3 anos, uns resultados inacreditáveis do laboratório. Mas quando o tutor ele sabe para que serve o produto, quando ele vai usar esse produto, porque assim, saiu da tua porta, ele vai fazer, é comportamental.
é da vida dele, veio da mãe, do pai, que ele tinha que tratar desse jeito. Então, é comportamental dele. Então, o que eu estudei nesses anos? Entender o que ele fazia da porta para lá. Porque tá, instituiu o tratamento. Até hoje. Hoje eu faço consultoria online. Né? Instituiu o tratamento. A minha receita tem 4, 5 páginas. Porque ela é toda detalhadinha. Sabe? É bem. Outra coisa maravilhosa do digital, que a gente não mata nosso braço nem nossa mão escrevendo. E aí, ela é uma receita que é assim: deu problema, tu pode fazer assim. A gente começa e termina a consulta falando sobre maleabilidade. Eu falo, a palavra da nossa consultoria é maleabilidade. Se você, por estar em tratamentos engessados, é que você está tendo os resultados que você tem. A gente vai ser maleável agora. Fala assim, eu sou a tia Thaís, né? Não é a doutora Thaís, eu estou aqui para te dar um olhar diferente do que tu já conhece. O que tu já conhece, tu já conhece. A gente vai fazer um negócio diferente agora. Porque realmente é tudo contra-intuitivo daquilo que a gente aprendeu. Eu vou falar para ele, cara, não tem mais verniz. Não, vacina só quando acabar a crise, agora não é hora, a gente vai falar disso em outro momento. Não, a ração tu deixa assim, a gente não vai mexer agora, a gente vai mexer em outro lugar. Então ela começa a ficar assim, calma, pera, mas todo mundo manda trocar tudo em todas as consultas e falam que eu tenho que vacinar porque tá atrasado. E por que eu tô fazendo tudo ao contrário? Então gera muitos bloqueios. Então, o olhar do tutor perdido, sozinho, é um problema. Então, dentro da minha consultoria, por exemplo, eu tenho um drive de acompanhamento, que eles podem se comunicar comigo em horário e dia lá, né, de aqui, mas é para, assim, deu BO, fala comigo. Eu tô aqui pra gente pensar junto, eu tenho experiência, você tá com o animal, a gente tem que trabalhar junto. Então, tudo isso faz o doutor ele começar a ter segurança dele poder cuidar do pequeno dele de uma forma personalizada para o caso dele. É por ele não ter essa personalização que ele pega e repete tratamento. Então, eu comecei a perceber que eles pegavam o tratamento do fulano ciclano porque eles estão conectados na comunidade do Facebook, nos grupos de WhatsApp, nos Telegram, e é um muro da lamentação que tu não tem ideia. Um fala uma coisa, outro fala outra, indica isso, outro reclama. Olha, eu já perdi as contas. Todo dia ele me manda tanta desgraça, é cachorro, sabe? É um negócio tenebroso e toma ele remédio. Falei, gente, se pegar o meu YouTube aqui e ficar 5 horas, não termina. Sai daqui fazendo um monte de coisa. Então, eles estão dispostos a fazer coisas inacreditáveis por resultados surpreendentemente azarados. Porque em algum momento aquilo começa a dar problema. Porque ele não sabe o que ele está fazendo, ele está reproduzindo algo que deu certo com alguém. Então, a minha principal preocupação também era tirar o remédio e ele entender como ele podia usar, porque senão ele pegava um produto e voltava lá no laboratório e falava, isso aqui não presta. Assim como isso aqui presta, isso aqui também não presta. E aí tem muita marca boa nascendo, né? As que estão consolidadas, ok, não pegam mais esses trancos. Mas as que estão nascendo e pegam esse tipo de tutor que não está preparado, são as marcas que estão sentindo o impacto. Ah, não presta, calma, por que não presta? Já testei tanto, né? Aí eu venho testando junto com eles, eu falo, olha, gente, o produto é muito legal, o trabalho de vocês é incrível, mas ele é necessário ter um mapa. Tu tem que ter uma estratégia para usar isso aqui. E quem tem que entender não é só o veterinário, vocês estão só indo bater na porta do veterinário. A educação tem que acontecer com quem está comprando o produto lá no final, lá na loja. Não tem receita, não tem compra qualquer coisa que ele quiser, ele precisa de conhecimento. E ninguém nunca colocou no tutor a responsabilidade. Não, vai ocupar o papel do profissional. Não vai nunca. Não vai nunca. Só que vai mudar a relação. Entendeu? É isso que eu busco. Eu quero que mude a relação entre profissional e tutor, que tenha atualização dentro da academia veterinária, a gente tenha maneiras de olhar diferente, né? Que haja essa personalização e que a gente busque uma vida de qualidade, porque é um dos nossos juramentos, não é isso? Tem que trazer a qualidade de vida a qualquer custo para esses pequenos. Uhum. Então, dentro do que eu acredito é isso, sabe? Então, eu construí toda a minha carreira profissional em cima desses conceitos, desses princípios, desenvolvi esse método por isso, e eu adoro o que eu faço. E
Obviamente ele tem crescido cada vez mais. E como é que você vê o futuro? Ah, eu vejo muito distante, assim, sabe? Eu quero palestrar, eu quero palestrar em universidades, eu quero palestrar fora do Brasil. Eu ainda não comecei a estudar outras línguas, mas como está aparecendo clientes de fora, é uma questão de tempo e de prioridade isso acontecer. Uhum, Eu me vejo assim levando algo novo para o mundo. Eu me vejo trazendo modernidade para a nossa profissão, trazendo o novo olhar para a nossa profissão, trazendo prosperidade para a nossa profissão. Eu enxergo assim, sabe? Ter um reconhecimento, mas pelo trabalho, pela expansão, não só pelos recursos financeiros. Isso é consequência, né? Quanto mais a gente cresce, mais a gente faz. uhum. Mas eu busco isso. Eu estou buscando esse lugar no mundo. Pra gente descontrair um pouco, o pessoal separa aqui um dos quadros, que são perguntas teoricamente rápidas, tá? Qual que é seu animal favorito? Ah, é o cachorro. Que animal você seria? Que animal eu seria? Ah, eu acho que eu seria uma águia. Quais os principais desafios no seu trabalho com alergia hoje? Fazer o tutor entender que a responsabilidade é dele. É, trazer esse trazer esse reconhecimento da terapia natural, da terapia holística em geral, para Uhum, dentro da academia veterinária, né? Trazer essas práticas para dentro da academia veterinária. Porque assim, o meu tutor, ele leva para o veterinário, né? Então, trazer isso através deles é um desafio, por isso que eu os treino, e eu uso eles como meio para chegar lá. E eu acho que é alcançar mesmo o ponto central de necessidade do meu cliente, do meu tutor. Eles buscam coisas muito imediatistas, então encontrar dentro do que eu faço, que exige um treinamento, uma dedicação, pontos para mostrar para ele que dá para ser imediatista, que dá para ter resultados rápidos, é um trabalho bem minucioso, sabe? Eu venho elaborando essa linguagem há uhum. bastante tempo para mostrar como pode impactar tão bom e tão rápido quanto a alopatia, mas que ele vai precisar demandar uma dedicação de tempo ali para estudar o caso do animal dele. Acho que são esses. Um sonho. Ai, palestrar numa grande universidade internacional. Assim. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Se eu pudesse ter. Nossa, persistência. Agora, qual é o animal persistente? Eu acho que o cão também é persistente. Acho que é o cão, é a persistência. Filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Ah, eu gosto muito do Rei Leão. Esse novo filme do Pets 2 é a cara da alergia. Podem assistir. Podem assistir, é maravilhoso. Sejam super. Quem tem pet alérgico vai super se encontrar naquele filme. É bem divertido. É, Acho que é esses. tem algum animal que você tem medo? Ai, tem. Eu não gosto dos silvestres. Todos. Não dá. E qual que é a melhor parte de trabalhar no cuidado dos animais alérgicos? Ai, acho que é a energia. É a energia que a gente troca com o animal e com a pessoa. Aquela sensação do dever cumprido, aquela sensação do ai, alívio, aquela sensação da gratidão, sabe? Eu acho que essa troca de energia, para mim, ela é principal. Eu tenho uma placa que eu coloco aqui na frente, que é a referência do Pequeno Príncipe. Foi uma tutora que me deu, que eu ajudei a pequena dela que tinha sarna. Um caso que a pequena ficou toda careca, tenebroso.
Aí, assim, ó, tu te tornas eternamente responsável pelo patinho que cativas. Então, eu acho assim, sabe? A gente tem muita troca de energia quando a gente ajuda alguém, que aquela pessoa se sente bem com tudo aquilo. Então, eu acho que, para mim, esse que é o bônus que faz eu ir diante e adiante acima de tudo. É sentir isso no final das contas. O pessoal também tem um outro quadro aqui, que eu acho que é de extrema importância, que é a questão da dica. Qual dica que você dá? Dê uma dica do seu método que pode mudar a percepção sobre a alergia de pets para os tutores. Uma dica? Olha, uma dica. Tem tantas máximas. Mas menos é mais seria uma boa dica. Menos é mais é um termo que a gente usa. Assim, quando você começa a utilizar algo na pele do seu animal, no ouvido, em qualquer outra área, você tem que entender que aquilo é novo. Então, quando a gente vai aplicar algo, mesmo que seja prescrito pelo profissional, é novo. Então, o menos é mais é assim, eu vou aplicar um pouquinho, eu vou massagear, eu vou observar hoje para amanhã como é que fica. Né? Quando eu for fazer as aplicações, eu não vou deixar o meu animal melecado. Ah, vai curar, passar mais que cura mais rápido. Então, o menos é mais, ele é uma dica bem poderosa para o tutor que tem o pensamento hipocondríaco imediatista. Porque ele acha que passar muito, passar mais vezes, né, ou dar muito, dobrar a dose, dar mais vezes, vai ajudar. Se estiver fazendo isso com alopatia, isso vai gerar efeito colateral muito rápido. Não tem outro caminho. Se tu estiver fazendo isso com terapia natural, em algum momento você pode ter um problema. Você pode estar utilizando um produto que seja para tratar uma coisa. Então, menos é mais. Sempre tem uma ponderação naquilo que vocês vão utilizar. É coisa superficial, é uma gotinha, espalha. É um negócio assim. Nem faz de conta que nem tá ali. E como é que o pessoal faz para poder entrar em contato, para saber a respeito do curso? Vocês podem entrar em contato direto pelo meu Instagram, é @doutora.thaisbrown, né? E vocês podem me encontrar também no meu canal no YouTube. Todos têm um link lá na bio, onde vocês me encontram. Tem área de suporte técnico, tem todos os cursos disponíveis, que estão disponíveis, alguns não estão abertos. E lá tem um número do suporte técnico. A gente vai abrir, inclusive, nessa semana, na quinta-feira. Amanhã vai ter uma reunião. E lá no link da bio vocês conseguem, no Instagram. Tá legal? Queria agradecer. Eu acho que é de extrema importância você trazer informação para o tutor, até porque a alergia é algo que incomoda muito, tanto o animal quanto o tutor. Eu sei porque eu tenho 2 shih tzus, então não tem, Sim. não tem pra onde correr. Né? E 2 shih tzus, filhos de mesmo pai e mesma mãe. Então assim, já tá tudo... Oh, delícia. Dose tudo dupla. Mas eles combo manifestam completo. problemas de pé? Hã? Manifestam problema de pé? Até que não tem tanto, não. Graças a Deus. Tu é um vet raiz, então. Não, eles são... Os meus são bem tranquilos, assim. Eu noto que eles coçam um pouco mais, dependendo do que come, ou dependendo de como é que tá o tempo. Essa época aqui em Brasília que nós estamos há praticamente 140 dias sem chover. Então eu sei que eles estão coçando um pouco mais, tá um pouco mais complicado, mas não tá além do padrão básico deles. Então eu vou levando ali, né? Tem estratégia, tem protocolo de estratégia para esse caso aí. Depois a gente conversa. Tá. Então eu queria agradecer. Foi uma conversa bem legal. E sucesso. Eu acho que tem aí grande chance de crescer, que você consiga atingir cada vez mais pessoas. Porque é um tema que eu acho necessário você discutir essa questão de que a alergia é importante, que o tutor tem essa responsabilidade, que afinal de contas, quem vai executar o protocolo é o tutor.
Então, se ele não fizer aquele protocolo bonitinho, direitinho, você pode falar o que você quiser. Mas se ele não fizer, não vai ter muito o que ser feito. Vai ter resultado. Né? Obrigadão mesmo. Né? Gratidão. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Foi um quadro muito legal. Eu gosto muito de estar fazendo essas trocas. E é bom saber que a gente tem mais um canal aqui para trazer essa mensagem, que tenhamos outros papos. Foi muito produtivo. Agradeço. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, vídeo, internet, comunicação. A galera tem o estúdio de podcast, que é esse aqui onde eu gravo. Tem estúdio com chroma key, tem estúdio fixo, dá para montar curso, videoaula, o que vocês quiserem a galera faz e faz bem. A equipe de produção aqui é um espetáculo. Apesar das vezes eles ficarem bravos comigo, que eu digo que eles não trabalham, mas eles trabalham pra caramba. E dizer que é isso. E até semana que vem.